Os anos foram passando e muita coisa mudou no cultivo do milho. O produtor ganhou um aliado no campo, a tecnologia, que trouxe um novo jeito de fazer o manejo. A cultura do milho passou por transformações bastante importantes aí nos últimos 20 anos, principalmente. No passado nós tínhamos uma cultura que era quase que exclusivamente uma cultura de safra, né? Semeada mais ou menos no mesmo momento em que a soja. E nesses últimos 20 anos, principalmente, nós tivemos um crescimento muito forte da área de segunda safra, onde você tem o plantio de soja e depois da soja você entra com o milho, né? Então, dentro desse período, nós saímos de uma situação única em termos de condição de planta no campo e basicamente hoje temos diversas situações. Temos o milho safra tradicional, nós temos o milho de segunda safra que entra após a soja e nós temos uma área expressiva também de milho irrigado, seja para a produção de grãos diretamente ou seja para a produção de sementes, né? Em meio à diversidade de insetos que causam prejuízos na agricultura, a cigarrinha do milho é considerada uma das mais severas por causa do enfesamento, que pode aparecer na fase reprodutiva das plantas de milho. A mancha branca também é uma doença foliar muito comum no milho de segunda safra e pode causar severas perdas de produtividade quando o manejo não é feito de forma adequada. Essa situação exige mais agilidade do agricultor. Todas essas doenças elas são condicionadas por alguns fatores, né? Os fatores são ambiente, patógeno e hospedeiro. O hospedeiro é a nossa planta de milho que está aí e ela é suscetível a boa parte desses problemas. O patógeno, em função do nosso sistema de cultivo, que praticamente todo ano nós temos pelo menos uma safra de cultivo de milho nas áreas de produção, também acaba que o patógeno está presente. Então, o que fica dependendo para condicionar a ocorrência em maior ou menor grau, basicamente são as questões ambientais, marcadamente temperatura e umidade mais relacionada à duração do molhamento foliar, né? Então, todas essas condições aí, conjuntamente, elas vão definir se eu vou ter uma pressão muito alta, uma pressão intermediária, uma pressão mais baixa de cada um dos problemas, e isso vai ser o nosso direcionador para posicionamento e para o melhor momento de agir. Outros fatores que também colaboraram de maneira negativa são a ampliação da janela de plantio e baixa rotação de cultura. Quando o assunto é controle de insetos ou doenças, é fundamental o monitoramento constante da lavoura. Em algumas regiões com alto índice de pragas, o intervalo de 3 dias pode determinar o sucesso ou fracasso de uma aplicação de defensivos. Sabendo que as doenças elas têm um potencial muito grande de roubar a produtividade em milho, eu diria que é muito importante para o produtor focar em alguns aspectos. O primeiro dele é na escolha do híbrido. Conhecer o híbrido que ele vai plantar, porque na escolha do híbrido ele vai ter uma ideia muito boa sobre os principais problemas que ele vai ter de doenças. O segundo é conhecer bem o sistema de cultivo. Qual é a sequência de cultivos que eu tenho e a partir disso qual é a pressão de doenças que eu vou ter para a parte aérea dessa cultura. Essas duas informações em conjunto, elas vão dar um norte muito grande para o produtor para que ele tome a decisão de quantas pulverizações fazer em parte aérea, com fungicidas para proteger a parte aérea da planta, e quando fazer essas pulverizações. Então, levando em consideração esses 3 fatores de forma ampla, a chance de sucesso no controle de doenças vai ser muito grande. Boas condições de solo ajudam a planta a se desenvolver mais nutrida. Consequentemente, fica mais tolerante a doenças. E essas folhas do bacheiro, elas são uma das fontes de energia, de fotossíntese, para tornar o colmo da planta mais resistente, né? Então, para boa parte da área que nós temos de produção hoje, nós colhemos esse milho numa situação bastante seca e numa situação em que venta muito. Então, se eu não tenho a manutenção dessas folhas do bacheiro sadias, o que na prática acontece é que eu vou ter uma planta mais fraca de colmo, que pode vir a tombar mais perto da colheita por ocorrência de vento, e uma planta que vai ter maior ataque de doenças na parte mais superior, porque eu não protegi as folhas do bacheiro, e elas vão acabar fazendo essa ponte de transferência de inóculo.